Olá pessoal, estamos começando aqui mais um encontro do Clube da Expressão. Vou esperar essas notificações irem chegando, pessoal aos pouquinhos ir acessando, mas já mando as boas-vindas. Vou aqui adicionar nossa companheira Maura, que faz parte da nossa comunicação e que vai ajudar a gente. E hoje a gente vai estar com Ronaldo Pagotto, organizador do livro. Vamos lá, adicionando. Se vocês puderem me ajudar com a parte de dizer de som, se está tudo certo, se vocês estão me ouvindo, já agradeço. As pessoas me ouvem? Bem-vindos, todo mundo. Legal. Obrigada, professor Valdir. Já agradeço aqui. A qualidade do som também tá boa, certo? Então, ótimo. Maura, nossa companheira da comunicação, também já está entre nós. Conforme a gente vai avançando aqui, a proposta é que a gente faça aqui no Instagram para depois o vídeo também poder ficar entre as nossas publicações de vídeo que as pessoas podem acessar, né? Então, para quem for pegando aqui no meio do caminho, depois é só assistir ali no nosso canal do Instagram, pegar o pedacinho que perdeu, mas a ideia é depois ficar disponível para todo mundo. Tudo bem? Legal, gente. Vou aqui adicionar nosso organizador do livro do mês de setembro. Estamos aqui fazendo o encontro agora para dar tempo do pessoal ter lido. E estamos vendo aqui. Se alguém daqui que tiver já entre as pessoas que estão assistindo já tiver conseguido ler o livro, também dá um salve pra gente. Avisem, que é sempre bom saber se entre a gente tem pessoas que já leram. A ideia não é que obrigatoriamente as pessoas todas tenham lido, né? Mas, de qualquer modo, quem lê já pode também mandar perguntas mais qualificadas, essas coisas, né? De todo modo, se não leram, para quem não é membro do clube, a gente indica, né, que depois vocês vejam nas nossas páginas as nossas informações. A gente tem 3 modalidades, pode entrar a qualquer momento no clube. A gente está até junho do ano que vem na modalidade um clube temático, com publicações do Sul Global. E a gente vai até lá fazer algumas as seleções que estão, né, nos esperando aqui. Tem essa temática específica e a qualquer momento que a gente se interessar é só fazer a assinatura. A gente tem 3 modalidades, tem o leitor militante, solidário e apoiador. Então, a partir de R$50 ao mês, aí tem outra modalidade de 90 ou de 120, é possível participar do nosso clube. Então, enfim, todo mundo super convidado, espalhem aí a palavra, por favor. E aí queria ver se Pagotto consegue já estar aqui com a gente. Deixa eu confirmar aqui. Pagotto. Pagotto, Ronaldo Pagotto é o organizador dessa coletânea do nosso livro de setembro. Vai estar aqui com a gente, conversando um pouquinho sobre os critérios que levaram a gente a selecionar esses textos do Allende e os outros paratextos, né? Alguns textos de introdução, que faz parte aí da nossa ideia de contextualizar
as publicações, os textos que às vezes têm um recorte histórico, né? A gente tem essa ideia de fazer um contexto que para leitores mais atuais, pessoas mais jovens, para a gente conseguir ambientar ali, né, no contexto. Bom, vocês fiquem à vontade para ir mandando mensaginhas. Maura já deixou aqui o link do Clube da Expressão. Queria convidar aqui o Ronaldo Pagotto. Maura, se você estiver vendo aí o Ronaldo, como a gente coloca ele aqui no videozinho, para as pessoas não precisarem ficar vendo só a minha cara. Estou aqui buscando. Depois é só dar uma voltadinha. A gente já comentou um pouquinho aqui sobre as formas de assinar o clube. E aqui a ideia é que a gente tenha entre quem assina e quem quer assinar, ou quem quer pelo menos conhecer o tema, né? Os livros também, depois de um mês, eles são colocados à venda para quem não assina. E aí é importante que a gente vá apresentando o nosso carro-chefe, né? A gente sempre escolhe um livro bem marcante para estar dentro desse ciclo de envios. E como não podia deixar de ser, com essa comemoração da memória de luta, né, e a rememoração dos vários eventos aí dos 50 anos do golpe militar no Chile, a gente mandou para as assinantes e para depois, um mês depois, ficou disponível para todo mundo, este nosso livrinho aqui, Além de o Governo Popular. Então, fiquem aí conhecendo, para quem ainda não recebeu. Junto com o livro do clube, a gente sempre envia também um pôster, né, que é uma sobrecapa, e também é um pôster, deixa eu mostrar por aqui. Um marcador e também um dossiê do Tricontinental. Cada mês é um dossiê diferente e é um conjuntinho que, independente da modalidade que você assina, você consegue receber esse material todo. E aí as outras modalidades recebem um livro que a pessoa escolhe dentro do nosso catálogo. Deixa eu ver aqui. Cadê o Pagotto? Se alguém que está aqui já é assinante, dá um salve, só para a gente ter noção. Se deu tempo de ler o livro, como foi a experiência para vocês. Apesar de Instagram ter essa limitação de que são mensagens de texto, a gente sempre faz a live bastante atento aqui. Então tem a equipe nossa, tem eu vendo aqui, conforme consigo enxergar por aqui. Canoeiros, do Rio Corrente. Eu acabei de ler Canção Inacabada, de Joan Hara. Ótima lembrança! Canoeiros, vou até mostrar, aproveitar, deixa aqui, enquanto o Pagotto não chega. O livro Victor, Uma Canção Inacabada, foi escrito pela companheira do Victor Hara, que foi uma bailarina, morreu há poucos dias, depois de uma vida inteira de muita luta. Ela era uma dançarina dentro de um movimento popular de dança muito impressionante nesse caldo da unidade popular, né? E a gente, antes de publicar esse livro, o Chile é uma presença constante nas nossas publicações, né? Mas antes da gente publicar o livro do mês, um livro que é muito interessante, se vocês conseguirem ou escolher ele como segunda opção, ou enfim, poderem também acessar pelo nosso catálogo normal, a gente indica ele como um complemento até para conseguir
entender essa parte mais especificamente da cultura, né? Então, Canoeiro, obrigada pela lembrança. É um livro que a gente fortemente recomenda. Além de ser uma história muito forte, assim, né? Muito impressionante de relatos positivos, né? Tudo que o pessoal estava fazendo e como isso desagradou muita gente, né? Deixa eu ver aqui. João Rara vive, com certeza. Eu tô tendo um micro probleminha aqui, porque o Pagoto está aqui entre nós, mas por ele estar aqui como moderador, eu não consigo colocar ele no vídeo aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo desabilitar essa opção dele de moderador. Vamos lá. A gente já está adicionando você, Pagoto. Vamos ver aqui em breve. Remover da função de moderador, para você não ter mais esse problema. Agora vamos ver se você consegue aceitar meu convite. Ronaldo. Venha ao vivo para com nós outros. Agora sim. Ronaldo. Oi, Lia. Boa noite. Boa noite. Boa noite quem nos acompanha aqui também. Obrigada. Não é todo dia que a gente usa o Instagram, né? Pelo menos eu não tenho prática assim. Então, fiquei aqui aguardando, achando que... Mas é uma engenhariazinha diferente. Mas boa noite quem nos acompanha aqui também. Que ótimo. Vi os comentários de leituras já do texto da Juan Rara, muito bom. Faz parte dessa série de textos que a nossa editora tem sobre as questões latinas, né? História e também um pouco de cultura e vai para mais questões, como esse livro nos apresenta, né? Perfeito. Então agora que todo mundo já está vendo aqui, Ronaldo, deixa eu apresentar para quem não conhece, é meio raro, mas caso quem não conheça, Ronaldo Pagoto. Ele é advogado trabalhista e sindical, membro da Coordenação Nacional do Projeto Brasil Popular e do Instituto Intercontinental de Pesquisa Social. Então ele também pode, inclusive, falar um pouquinho sobre os dossiês que complementam nossa publicação de mais fôlego, assim. E ele organiza nosso livro de agora e vou aproveitar que nesse mês a gente tem essa companhia para pedir para ele contextualizar um pouco e contar um pouco para quem, seja para quem leu, quem vai ler, um pouquinho desse nosso trabalho, né, Pagoto, de como que a gente, eu pelo editorial, o Miguel, todo mundo que está ali no texto, como a gente foi costurando esse conjunto de discursos, os textos extras, né, que tem da Martha Harneken, tem um texto de um conjunto de pesquisadores ali que conta um pouco da atualidade, para quem é mais novo, para quem não conhece exatamente a história do Chile. Então conta um pouquinho para a gente, Pagoto, o que é esse conjunto que está presente no livro? Nós fizemos uma seleção e acho que nós tínhamos uma percepção, Lia, que no Brasil nós temos uma certa carência de estudar e de conhecer mais a produção mesmo do pensamento revolucionário, pensamento rebelde, o pensamento crítico dentro do marxismo. E isso é um pouco do trabalho da expressão, né? Recuperou muitos autores e autoras, e o Allende me parece que era uma dívida. Os textos selecionados estão nesse contexto dos 50 anos do golpe, né? Uma data que mudou a América Latina de uma maneira bastante importante e que na seleção eu acho que nós tivemos um certo equilíbrio, né? Então, uma introdução muito rica de companheiros e companheiras do Chile, que tem um estudo
seríssimo sobre a história do que foi a Unidade Popular, o governo Allende e também do Salvador Allende. Então é um texto muito rico sobre uma espécie de percurso biográfico, uma biografia política e uma biografia também, em geral, do Allende. Em segundo, nós também selecionamos textos do Allende, que em geral eram discursos, né? Muito ativos, muito, enfim, não só do Allende, como também documentos da Unidade Popular, que era a frente, né, que venceu as eleições lá, naquele ano de 71. E textos que foram produzidos após o golpe. Então tem os textos de introdução, um texto de introdução, né? Os textos do Allende, discursos e também documentos oficiais. E esses dois textos de duas figuras muito importantes da história do Chile. Uma é a Gladys Marim, que foi uma dirigente do PC, muito importante, secretária-geral até os anos 2000, quando ela falece. E ela produziu um texto logo após o golpe, 3 anos depois. E o outro é uma obra um pouquinho mais extensa da Marta Heineken, que é uma chilena, que depois ganhou o mundo estudando e produzindo, né, sobre o pensamento marxista. E a Marta também faz uma avaliação muito cuidadosa, como sempre foi a característica dela, sobre essa experiência do governo popular. É óbvio, Lia, que esse texto, né, um livro pequeno até, ele é um livro, digamos que ele tem um pouco de alguns conteúdos importantes. Tem vários debates dessa época, da Unidade Popular, do processo do golpe e após o golpe, que nós não conseguimos contemplar. E aí nós temos outras obras na editora, né? Foi citado aqui esse texto, né, em memória, mas não só do Victor Hara, mas de todo um conjunto de lutadores e lutadoras que fizeram essa experiência ser uma experiência muito rica e muito pulsante. Temos um outro muito importante também, que é o do Rui Mauro Marini, que é uma figura muito importante no marxismo brasileiro, no pensamento crítico, no pensamento, de certa forma, do marxismo muito original na América Latina, e ele faz um livro refletindo sobre a experiência chilena. Então, esses textos, a gente tem outros na expressão, que foram publicados também mais ou menos com a mesma temática. Mas então esse livro do Allende, ele tem um pouco de vários assuntos, de vários temas, né? Em alguma medida prestando contas, dando esse lugar da memória dos 50 anos, desse fato trágico e nefasto da América Latina, que foi o golpe, e também apresentando o Allende como uma figura, um pensador do marxismo latino, esse marxismo rebelde, esse marxismo ousado, esse marxismo que aprendeu a fazer-se conjugando, né, o marxismo mais geral, europeu, com as condições e a circunstância própria da América Latina. Então, eu acho que é um livro que, assim, ele também é parte de uma publicação mundial de editoras de esquerda, então tem alguns textos que esse livro nosso aqui do Brasil publica, que também foram textos em comum com essa publicação mundial. Então, várias editoras no mundo afora, né, mais de 20 editoras, se somaram num esforço de publicar em memória dos 50 anos do golpe. Então, acho que são esses pontos, assim, um livro que tem um pouco de introdução, algum nível de aprofundamento, né, e fica como um roteiro de estudo desses 50 anos para que a gente não esqueça e para que isso nunca mais aconteça. Mas, enfim, estou aqui para conversarmos mais. Não sei se meu áudio está bom, está tranquilo? Depois que eu desliguei o meu microfone aqui, disseram que melhorou o eco, assim. Então, vou ficar sempre com o microfone desligado aqui. Mas eu tô te ouvindo muito bem, acho que o pessoal também aqui. Mas vão avisando, tá. Gente. Conforme... Acho que a partir disso que já deu essa apresentação geral, assim, enquanto vocês podem ficar à vontade aí para mandar perguntas também, mas uma inquietação que eu também teria para já começar nesse momento do diálogo ali, se a gente pensa, né, que são 50 anos do golpe, né, que aconteceu em 73,
a gente ainda estava em plena ditadura no Brasil, né? Existiu uma articulação entre as ditaduras latino-americanas, né, que a gente conhece muito bem, mas queria, né, lembrar um pouco da dimensão, porque dentro do que se levanta oficialmente, né, o Chile teve uma comissão da verdade estabelecida, né, ela foi bastante bem conduzida e tal, parte do memorial dos direitos humanos ali que tem do Chile em Santiago tem a ver com essa, né, um tipo de relatório vivo das vários abusos e assassinatos e tudo. Mas para a gente entender a dimensão, né, variam, né, de acordo com as estimativas, com os documentos que conseguem levantar ou não, mas de acordo com o relatório do Instituto Nacional dos Direitos Humanos, a ditadura, né, no processo inteiro dos 17 anos em que ela teve vigência, né, de 73 a 90, chegou a atingir 40 mil vítimas, né, sendo chegando em torno de 4 mil mortos ou desaparecidos, 38 mil presos e torturados, e uma estimativa de perto de 200 mil exilados, numa população que é do Chile, né, que na época girava em torno de 10 milhões. Então, proporcionalmente, é uma ofensiva muito volumosa, né? Logo nos primeiros, no próprio livro da Joan Hara, ele conta como nos primeiros dias, já que as forças militares gerais estavam ali se levantando contra o governo popular, como já, né, foram encarcerando todo mundo no próprio estádio, em vários locais do Chile, eram prisões maciças, né, e continuaram fazendo um processo muito violento e muito de massa desde sempre, né, desde o primeiro dia 1, assim, da ofensiva, né? Então, queria ouvir de você, Pagotto, se a gente pensando, né, que as ditaduras têm processos semelhantes e também têm especificidades, né? Enquanto aqui a gente teve um movimento em 64, anterior de 64, que já reivindicava algumas conquistas populares e já machucou muitos, sei lá, desejos da direita, né, por reforma agrária, por expansão da educação, isso já foi suficiente. Quais as semelhanças e diferenças que você vê no processo chileno, né, que começou essa ditadura um pouco mais tarde, então, inclusive, nossos primeiros exilados eram exilados que saíam daqui fugindo do Brasil para ir para o Chile, né? Todo esse contato, inclusive, do pessoal da teoria da dependência e tal, foi fundamental e tinha esse caldo ali da presença chilena em toda a reflexão. E como que você vê essas semelhanças, essas diferenças em relação a como estavam as forças populares, que propostas elas estavam fazendo, porque muitos dos nossos textos selecionados aqui no livro dão essa dimensão, né, Gi? Por que se levantaram contra esse governo popular, né? Então, se você puder dar uma resumidinha em relação a isso, acho que dá uma boa situada para o pessoal. Sim, aí você toca num ponto, Lia, que também nos remete à seguinte pergunta: por que a gente tem que ler e estudar sobre uma experiência de 50 anos atrás, de um país que tem muitas diferenças com o Brasil? Enfim, também é uma pergunta que a gente precisa dialogar com ela, né? Veja, e aí eu vou entrar nessas questões que você apresenta, mas assim, só para passar por isso, assim, a experiência chilena e a experiência dos golpes militares, mas não só na América Latina, mas os golpes militares em geral, não é uma experiência datada, superada historicamente. É uma experiência que está sempre à espreita, está sempre com uma possibilidade. Né? O golpe no Chile, como você tratou, né, ele foi um golpe bastante anunciado. Né? Se a gente for observar, já logo antes das eleições, quando a Unidade Popular vai conformar uma frente, né, para disputar as eleições, Salvador Allende já tinha disputado antes outras eleições, tinha perdido e, enfim, seguido o trabalho político e tudo mais. Ali, as forças conservadoras do Chile, conservadoras e reacionárias, contaram com aliados internacionais muito fortes. Você citou, né, as ditaduras da América Latina, como a brasileira, que já estava madura em 73,
ela já tinha quase 10 anos, né, foi um apoio para a ditadura chilena, para o golpe no Chile e, na sequência, na ditadura chilena. Né? Mas, assim, nós tivemos recentemente a morte do Henry Kissinger. Né? Foi uma das figuras mais importantes e nefastas para esse processo. Né? Kissinger e Nixon trataram desde o primeiro momento, desde antes das eleições, quando do primeiro turno encerrado, né, que a eleição foi em 2 turnos, o primeiro foi com o voto direto, né, e o segundo turno foi dentro do Congresso chileno, né, nós temos que lembrar sempre isso, desde o princípio, desde quando anunciou a candidatura, desde quando venceu a eleição no primeiro turno, depois consolidou a vitória no Congresso chileno, os Estados Unidos, via o seu Departamento de Estado e na figura do Kissinger, anunciaram que o Chile não teria um governo marxista. Então, eu acho que isso, para nós, é muito importante estudar, porque ele diz respeito a questões que são atuais. Nós não estamos falando do Chile de 50 anos atrás, de um debate sobre o cobre. Mudou muito o contexto chileno. Mudou. Mas o contexto político dos povos que lutam por libertação, por construir uma sociedade soberana, uma sociedade democrática verdadeiramente, os problemas havidos ali, o golpe que aconteceu no Chile, está sempre como uma ameaça. Mas aí você chama atenção para a conexão entre esse processo e o Brasil. Né? Você citou o próprio Rui Mauro Marinho, era um exilado. Você falou uma questão importante. Assim, nessa época, o Chile era um lugar que não tinha experimentado golpes militares, como a maior parte dos países da América Latina. Ele não tinha experimentado uma sequência de golpes. Se você lembrar, a história da Argentina é uma sucessão. Na história do Brasil, nós tivemos o Estado Novo e depois o golpe de 64. Mas na década de 50 foi toda de ameaça de golpe. O Chile era um país que aparentemente vivia como se fosse uma exceção. O Allende, em um dos textos, inclusive, que nós trouxemos nesse texto, nesse livro, ele chama a atenção disso. Olha, nós não temos tradição de golpe, que as Forças Armadas chilenas não têm vínculo com essas Forças Armadas latinas que são golpistas. E nisso, o estudo desse livro, mas não só desse livro, mas dessa experiência riquíssima em ousadia, Lia, como você traz aqui questões, em ousadia, em elevar o nível de expectativa das pessoas. Não basta um Estado que mantém as coisas como elas são, e naquele caso chileno, como no brasileiro, era manter um nível de desigualdade profundo, um Estado para servir aos grandes donos de capital, aos grandes empresários, aos mais ricos do país. Né? Então o Chile ousou subverter. Não, nós vamos transformar o Chile a partir da democracia. E nisso, um parênteses, assim, o livro remete a um período, Lia, de um debate muito profundo dentro da esquerda revolucionária no mundo. Como enfrentar, como lidar com a democracia. Né? Havia uma leitura muito comum à época, estamos falando do final dos 60, que a democracia ela era tratada como um mecanismo de dominação. Ela não era permeável a ser disputada, porque as evidências tinham sido colhidas em várias experiências em que a democracia, quando foi tensionada, tinha sido o ato seguinte tinha sido golpe. Golpes e golpes e golpes. Daria para citar aqui muitos países que viveram essa experiência antes de Allende, né, antes da Unidade Popular, que ousaram disputar a democracia para que ela atendesse às maiorias. Você citou a reforma agrária, uma democracia com bandeiras democráticas. Veja, não estamos falando de uma democracia que a disputa estava sendo entre aqueles que estavam propondo a construção de um socialismo imediatamente no Chile. As bandeiras eram muito mais democráticas do ponto de vista o alcance da sua realização, né? Dentro de uma perspectiva até mesmo de bandeiras que tinham sido desenvolvidas nas sociedades burguesas. Mesmo assim, num contexto de conservadorismo, reacionarismo na América Latina, com apoio das ditaduras, como você cita, né? O golpe no Chile foi anunciado, reiterado, né? Com muita antecipação, né? Que aconteceria, né? E toda a luta da Unidade Popular e do Allende foi em conter essa ameaça golpista e, ao mesmo tempo,
instituir um governo que de fato fosse a expressão das maiorias chilenas. E nisso, eu acho que o Allende tem um lugar especial na história da luta revolucionária. Porque ele soube ser coerente, consequente com a maioria que o elegeu, com o povo chileno mais pobre. E ele teve e isso não tem nenhuma... Veja, muitas outras experiências aconteceram na América Latina, outras muitas também, que também tiveram o mesmo desfecho de um golpe que interrompeu esse processo, como no Brasil, né? Mas a experiência chilena ela tem um quê de mais ousadia, me parece, porque é uma experiência muito pulsante na capacidade de mobilização. Se a gente pegar qualquer documento dessa época no Chile, o nível e a intensidade das mobilizações populares eram gigantescas. Eram, assim, em números absolutos ou em comparação, em números relativos, em qualquer perspectiva, o que os chilenos estavam fazendo era um processo de muita mobilização social. Segunda coisa importante, o nível de organização do povo. O povo organizado das mais diferentes formas, em sindicato, movimento popular, movimento feminista, ainda mais incipiente à época, mas com muita força nesse processo, movimento camponês, né? E dentro do movimento sindical, uma série de frações que tinham diferenças na sua forma de organização, mas muita capacidade de enraizamento. Então também é um segundo aspecto importante. Terceiro, para ir também dialogando, não sei nem se eu consegui tratar dos pontos, mas terceiro, assim como o golpe era anunciado de maneira anterior, né, vinha sendo anunciado, os Estados Unidos anunciavam, os boicotes e bloqueios econômicos já diziam, não vai continuar esse governo, nós não vamos deixar. Né? Ao mesmo tempo, do lado do governo Allende e na figura do Allende, isso nós trouxemos textos e é bom visualizar a quente, né? Como é que isso acontecia. Ele era didático em dialogar com o povo chileno, a maioria chilena, e dizer, aqui dentro do nosso Chile tem planos de golpe e nós vamos barrar esse golpe. Claro, como uma liderança que estava confiante nesse processo de capacidade de resistir. Né? Então, é uma experiência riquíssima também nesse aspecto. Né? Eu falei, uma experiência muito rica para nós, nos ensina muita coisa sobre a capacidade de mobilização chilena nesse processo. Né? Quem tiver uma dúvida ou quiser conhecer mais, tem belos filmes e documentários como Batalha no Chile, para mim é um dos documentários mais importantes da história. Está disponível no YouTube e outras redes. Enfim, é um conjunto de vídeos feitos em 71, 72 e 73, para mostrar essa pujança do nível de mobilização. Né? O segundo, o nível de organização que eu citei. E o terceiro, o nível de capacidade de fazer a batalha de ideias. Né? Os setores conservadores e reacionários iam para a imprensa, como sempre, dominavam a imprensa chilena, dominavam o rádio chileno, iam para a imprensa mentir, fazer demagogia, e eram enfrentados no ponto de vista das ideias mesmo. Né? Então isso foi uma experiência muito rica. Né? O golpe aconteceu, nós sabemos o que aconteceu depois, você citou, né? Milhares de desaparecidos e mortos, os exilados, os torturados e torturadas, as prisões ilegais, uma série de fatos acontecidos, sem falar, Lia, das consequências econômicas, né? O que o Chile representou do ponto de vista econômico, porque o Chile foi o berço do desenvolvimento do neoliberalismo, né? Que também é muito pedagógico. Aqui eu finalizo essa etapa. O neoliberalismo não nasceu em uma democracia. Melhor dizendo, nenhuma democracia aceitaria fazer o que os neoliberais propunham. Tiveram que fazer uma experiência a frio, num processo dentro de um golpe de Estado, né? Que foi o que aconteceu logo após a conquista, a tomada do poder nesse golpe em setembro de 73. E ali se desenvolveu um laboratório do neoliberalismo na América Latina. Um laboratório do neoliberalismo no mundo. E nos ensina muito também sobre essa experiência nefasta, né, do golpe e também nefasta do desenvolvimento desse pensamento, desse arcabouço econômico e político que é o neoliberalismo na América Latina e depois no mundo. Mas, enfim, são esses aspectos que a gente entende que o Sul Global como coleção e esse livro como um livro como parte dessa coleção
podem nos ajudar a refletir sobre o passado, mas também tem questões muito relevantes. Eu citei o Henry Kissinger, mas eu poderia substituir o Henry Kissinger por qualquer secretário de Estado norte-americano, do passado ou do presente. Mesmo papel, a mesma função, conspirar contra as democracias, contra os povos, né? E fazendo o que tinha, como eles chamavam, o que tinha que ser feito. Né? Kissinger dizia, rápido, resolvam essa questão chilena rápido. Né? É por isso que ele está agora no inferno. Enfim, Pois é. momento, Não, acho que... o momento de chamar, né, as coisas pelo nome, né? Com certeza. Ó, Pagotto, eu vou aproveitar esse gancho porque eu acho que tem muito a ver, e até teve uma pergunta aqui do Canoeiro que mandou, que era sobre a CIA, né? Eu acho que isso, você já começou a encaminhar um pouquinho sobre isso, e eu acho que pegar um pouco a ideia do clube no geral, né? Que esse ciclo que a gente está fazendo, a gente chama de sul global, mas basicamente trata tanto do imperialismo, como das tentativas, né, as organizações populares e como que existe, né, essas tentativas de soberania nacional e como elas muitas vezes são esmagadas pelos processos imperialistas, né? Talvez ajudasse também a gente comentar um pouquinho disso, porque faz parte, né, do conjunto, né? Desde o primeiro livro do clube, que foi a retirada, que a gente começou com o Noam Chomsky e o VJ. Depois a gente teve o livro em julho sobre o 26 de julho e o papel ali de como, né, se organizou a resistência em Cuba. Depois, em agosto, Ruth First, e a partir da luta contra o apartheid também, como o apartheid, assim como você está comentando, né, do próprio neoliberalismo, as experiências de terror das mais diversas formas ali que a gente tem, elas não surgem do nada, né? E como alguns paralelos, por mais que cada território ali tenha suas particularidades, suas histórias, mas esses livros que a gente foi publicando tem esse eixo, né? Por um lado, uma luta pela soberania, pelos próprios povos conseguirem se organizar e resolver seus assuntos. E por outro lado, uma ofensiva que vocês estão desagradando, vamos acertar por cima e vamos organizar de acordo com essas linhas internacionais, né? E acho que essa pergunta do Canoeiro, qual é o papel da CIA nesse golpe, acho que podia também estar articulado com essa menção, até pode ser mais ampla, né, de como que a gente não fala de CIA como se fosse essas coisas de filme hollywoodiano, que é um jeito de contar sobre os espiões, e às vezes a esquerda é taxada, né, como ingênua porque fica sempre associando a CIA e não aprofunda. Então, para a gente qualificar, quando a gente estiver conversando, né, estiver estudando, para além desse olhar mais mítico sobre a CIA, que está aqui em todos os lugares, como que você articularia essa questão do imperialismo com o processo chileno e outros assim? Nossa, esse tema, Lia, é um tema assim, absolutamente viu, o Canoeiro que fez a pergunta, né, fez a provocação, é um tema da maior importância, porque, de verdade, como você disse, não é um assunto de filme, não é um assunto de teoria de conspiração. Né? E a experiência chilena, que tem 50 anos passados e que nós temos um conjunto de documentos revelados sobre essa experiência, sobre esse período, eu mesmo citei trechos, né, de diálogos entre o Nixon e o Kissinger, que são documentos que o Departamento de Estado norte-americano teve que disponibilizar depois de passado o período em que ele ficava preservado por conta do sigilo. Né? Então, isso aí nos anos 2000, 2010, esses documentos vieram à tona. Né? Então, vamos rememorar só. Os Estados Unidos foram responsáveis por financiar a campanha do Frei, que foi o candidato da direita, aposta da direita no governo, na tentativa de derrotar o Allende, e que esse candidato apostou no cavalo errado. Não deu o jogo, teve que mudar para o outro candidato, ou seja, os Estados Unidos tiveram um erro de análise, mas investiram em candidatos da direita. Esses candidatos, o Allende teve uma diferença pequena de voto em cima deles, né? O Allende teve coisa de 36%, o segundo colocado 33% e o terceiro 28%, uma coisa mais ou menos assim, com o financiamento do Departamento de Estado dos Estados Unidos, da CIA. Depois,
quando o processo acontece, que vai acontecer o chamado segundo turno, que na verdade é a votação que definiria quem seria o presidente, uma votação com os dois mais votados. Essa votação aconteceu no Congresso chileno. 2 dias antes da votação, o Schneider, que era o principal comandante das Forças Armadas chilenas, que antes das eleições disse: no Chile não terá golpe, porque as Forças Armadas respeitam a Constituição. Ele era tido como um militar legalista. Foi morto numa tentativa de sequestro. Na apuração posterior, e não estou falando de teoria da conspiração, de um texto que eu li, de alguma coisa assim, foi provado que as armas fornecidas para essa ação de sequestro foram armas fornecidas pelos Estados Unidos. O grupo era um grupo chileno, de ultradireita, né, que fez a ação. Morre o Schneider, além de eleito no parlamento, obtém maioria, no parlamento ele obtém mais de 70% dos votos, também em parte pela execução do comandante das Forças Armadas 2 dias antes da votação. Então ele é sacramentado, tinha uma maioria expressiva na sociedade, muita pressão de massa. Naquele dia que ele é eleito em diante, os Estados Unidos fez um jogo pesadíssimo de financiar grupos de ultradireita no Chile. Financiar com dinheiro volumoso, Lia. Não era, viu, Canoeiro? Não era financiar com dinheirinho de moeda, não. Era dinheiro pesado. Dinheiro, armamento, instrução, né? Mandando figuras para orientar, para fazer treinamento. Tudo isso aconteceu em 71. Aconteceu durante o ano de 72. Quem financia... Eu estou sendo rápido, para não... porque esse é um tema que daria para discutir durante muito tempo. Quem financia ou quem garante os recursos para que uma greve de caminhoneiros fosse estabelecida no Chile é dinheiro internacional, sobretudo dos Estados Unidos. Caminhoneiro vive de corrida, de trecho, de entrega, né? E eles pararam no Chile por semanas, com dinheiro gringo, como chamavam à época, né? Garantindo que eles não teriam problema de sobrevivência. Ou seja, aquela greve, entre aspas, né? Uma mistura de greve com lockout, né? Financiado pelos Estados Unidos. Isso tem prova, tem documentação, tem articulação, né? Financiado, e aí não se resumia ao que a CIA fazia. Era um trabalho que era articulado dentro do Departamento de Estado. Então, esse é um tema absolutamente necessário quando se trata de golpe no Chile e quando se trata em golpe na América Latina. Não teve um golpe na América Latina ocorrido no século XX que não tenha acontecido uma participação intensa. Mas tem uma peculiaridade aqui, Canoeiro, você que está dialogando conosco sobre esse tema. É porque nesse golpe do Chile, os Estados Unidos deram muito com a língua dos dentes, como dizem aqui, né, pelos interiores. Porque anunciaram que iam boicotar o governo, que tinha acabado de ser eleito. Né? Anunciaram que iam fazer esforços de todo tipo para financiar a oposição. Financiaram o jornal da oposição. Cotidianamente, os jornais da oposição, os principais, eram financiados pelo dinheiro dos Estados Unidos. Então, esse volume de recursos que chegam ali para financiar grupos de direita, financiar a mídia, financiar os caminhoneiros em greve, né? Financiar patrões que, por vezes, promoviam ações que aparentemente seriam até anti o seu interesse econômico, mas tinham recursos para ficar um mês fechado, para demitir em massa, para fazer ações de demissão de sindicalistas. Ou seja, foi uma coisa que, diferentemente de outros países, em que você tinha essa acusação, vamos chamar assim, da presença da CIA dentro do processo, você tinha mais dificuldade de provar. No Chile, você não tem nenhuma dificuldade de provar. Ela arquitetou todo o processo. Todo o processo. Ajudou a arquitetar a unidade da direita, lá em 72. Ajudou a arquitetar todas as iniciativas relevantes que a direita teve no Chile. Teve participação ativa de figuras do Pentágono, da CIA e das entidades que são satélites da CIA e que gravitam em torno da CIA, como a USAID, por exemplo, né, que é comumente utilizada para esse tipo de finalidade. Chega nos países latino-americanos com aquela aura de, não, nós viemos aqui discutir
desenvolvimento, questões sobre o subdesenvolvimento, essas conversas, mas estão lá em nome do Estado norte-americano, do Departamento de Estado, e para articular, né, sem falar da Embaixada dos Estados Unidos no Chile, que era um centro da conspiração. Não era um lugar que... Não, gente, esse golpe, o golpe chileno de 73, que foi um golpe que massacrou a luta no Chile, que promoveu um impulso golpista na América Latina, né? Que alavancou figuras nefastas como Augusto Pinochet e trouxe para o centro do debate da economia política uma proposta radical, que é o neoliberalismo, né? Com consequências, portanto, que ultrapassam o Chile e ultrapassam os 50 anos que se completaram recentemente, né? Não está lá atrás. Essas questões são atuais. Por isso que nós temos que seguir estudando, Lia, esses temas, seguir aprofundando, porque não são teorias da conspiração ou teses ou coisas que passaram. São questões atuais, ameaças atuais. E eu acho que nosso dever como estudiosos do Brasil, preocupados com essas questões e também como rebeldes, revolucionários e que acreditam que tem que ter uma mudança profunda nessa nossa sociedade, nós temos o dever de estudar esses processos ricos em experiências para nos ensinar naquilo que eles acertaram, e eu disse aqui 3 itens, 3 blocos de temas que eles acertaram muito: mobilização, na organização e na luta de ideias. E também aprender com os erros ocorridos. Nesse texto, inclusive, eu faço uma apresentação, menciono temas que são temas da crítica após o golpe. Eu só anuncio, viu? Porque teria que fazer outro livro para ter as discussões ocorridas após o golpe, para entender os fatos que determinaram aquele processo, questões que foram erros da esquerda, que também aconteceram, né? Que nós precisamos ter o cuidado de analisar também, né? Sempre com a generosidade e com o olhar histórico do processo, né? Não o olhar de quem já está hoje com todos esses dados e pode concluir coisas que hoje são óbvias, mas na época não eram óbvias e não estavam dadas. Mas, enfim, eu acho esse texto, esse tema do Allende, do golpe do Chile, um tema da América Latina de hoje. E certamente um tema da América Latina do futuro, porque nós teremos sempre, até que esse imperialismo, né, e essa forma de atuação dos Estados Unidos seja interrompido. Perfeito, Enfim. Ronaldo. Acho que a gente vê, inclusive, esses desdobramentos atuais, né? A dificuldade dessa nova Constituição chilena, por exemplo, é um acerto de contas, né, tem impressionantemente, com todo o desastre do Pinochet e a sua turma, mas teve gente que continua, né, vivo, a direita segue viva no Chile também, e é um processo que tá difícil hoje, né, de se costurar ali, também porque essas coisas seguem presentes, né? Não é que 90 se costurou uma saída dessa ditadura mais pesada militar, mas viver ali sob o neoliberalismo é uma ditadura econômica impressionante, né? Então também como que a gente consegue não também distanciar, né? Então se a ditadura brasileira terminou, anos 80 para a gente, anos 90 para o Chile, então agora é uma coisa do passado, né? Como a gente vive isso em cada processo, né? Então acho muito importante o que você disse. A gente já está chegando nas 8 horas, que era o teto aqui que a gente tinha combinado. A ideia da gente fazer essas conversas é também delas terem aí uma possibilidade de interação com quem está aqui presente, e o vídeo fica gravado, então também é uma forma de quem não estava aí com uma segunda livre poder também assistir e ser convidado, né, pelas essas falas aqui que o Pagotto está trazendo, pelos materiais que a gente está também levantando. E aí acho que antes de eu te passar para as palavras finais aí, Pagotto, queria só de repente aproveitar que tem algumas pessoas que chegaram por agora, de anunciar um pouco, né, essa perspectiva do clube também como processo formativo, né?
A ideia do clube também, para além de ser, várias editoras têm seus clubes do livro, né? Mas o Clube da Expressão tem essa intencionalidade, né, de colocar assuntos do dia para a militância, né? E na assinatura as pessoas acabam também contribuindo para que a gente consiga publicar mensalmente, né, temas que a gente considera que são a mochila do militante, assim, né? Um conjunto muito importante de temas que sejam do passado, mas que a gente articula para aprender, né, a não repetir os erros, e algumas outras publicações que para a gente é muito importante. E aí, só para convidar quem não é assinante, se quiser, a qualquer momento pode entrar no nosso Clube do Livro. E para além desses materiais que a gente já comentou, que trazem, né, a gente também faz mensalmente um convite com algumas obras artísticas e referenciais outros, que também é para ajudar a pessoa a imergir no tema, assim, né? E aí acho que esse do Chile está especialmente legal, logo mais sai nas nossas redes, porque o próprio governo chileno e as organizações ali fizeram uma reunião de materiais que são muito legais. Tem o portal Batalha do Chile, que o Pagotto comentou, e mais um monte de filmes. Tão de graça num portal que o próprio governo colocou para se estudar os 50 anos do golpe. As canções, teve uma rádio estatal, né, que o Allende fez com a turma da cultura, e que você consegue escutar a programação da rádio nos 3 anos que ela foi tocando. Então são compilações muito especiais, que acho que é para a gente aproveitar também a produção, né, que os companheiros chilenos fizeram. E também algumas outras conexões que a gente recomenda brasileiras, né? Porque tem umas mediações que a gente precisa fazer. Mas então quem ainda não assina, só de seguir nossas redes já recebe esse conjunto das dicas, que é mais um jeito da gente convidar as pessoas a ir chegando no material, né? Então, para quem é professor, para quem está trabalhando em algum grupo, quer colocar um debate, né? A gente tem produzido isso nesse novo ciclo de Clube do Livro e convida todo mundo. Então, Pagotto, se você puder dar suas considerações finais, te agradeço. Esse tema, ele é um tema que nos mobiliza muito, né? Nos toca muito, porque, embora sejamos de uma geração posterior, sempre tivemos uma referência nessa experiência do que foi o processo chileno, né? O processo revolucionário chileno, que teve cara própria, teve uma série de formulações. Chamo a atenção, foi um período de um debate intenso na América Latina sobre os rumos da revolução. Eu acho que o Chile tem contribuições sobre esse tema. Não estou aqui dizendo que o Chile encontrou o caminho. Estou dizendo que foi um debate que floresceu na década de 70. Eu também queria lembrar, assim, todo esse processo gerou o que nós poderíamos chamar de um entulho da ditadura. Esse entulho na ditadura no Brasil tem uma marca muito forte, que são os setores das Forças Armadas, sobretudo as polícias, têm poderes quase ilimitados. Isso tem uma origem. Claro que a origem é do Estado brasileiro, da formação da classe dominante brasileira, são as origens lá no profundas, né? Mas a ditadura brasileira foi a que autorizou esses métodos que permitem que esse guarda da esquina até hoje seja juiz, delegado, executor, carrasco, né? Porque cumpre pena de morte, pena, né, de milhares de pessoas todos os anos. Isso é um tipo de entulho, né? E no Chile não é diferente. O entulho da ditadura chilena está às vistas, né? Presente numa sociedade que ainda preserva segmentos de uma polícia nascida nesse processo, ou fortalecida, melhor dizendo, nesse processo, que são os carabineiros, violentíssima. Né? E uma Constituição nascida no neoliberalismo, que tem o neoliberalismo no seu DNA. É um entulho da ditadura. E esse tema, Lia, o entulho das ditaduras, que foram, em alguma medida, como você trouxe aqui, elas foram superadas. Mas o entulho, que não estou falando do entulho em termos de uma lei ou outra. O entulho é um conjunto de questões também, que são leis, como eu falei, da Constituição chilena, né? Mas também
são traços que se impregnaram na sociedade de uma certa naturalização. Como eu citei no Brasil, o caso das polícias, que têm autorização para matar. Né? Sobretudo quando é pobre, quando é negro. Né? Aí a autorização ela vale com uma força muito potente. Então eu acho que esse entulho das ditaduras, eu acho que esse é o acerto de contas que essa geração tem que fazer. Acho que o Chile fez um esforço. E esse esforço, a direita chilena, reacionária, profundamente reacionária, profundamente conservadora, eu estou me referindo à direita chilena. Né? Não é o Chile. O Chile tem uma população progressista impressionante. E esse embate está acontecendo nesse momento. Nós temos notícias de que a situação não está fácil para avançar na superação do entulho da ditadura de Pinochet, né, e da Constituição, que é um símbolo da ditadura de Pinochet. Mas acho que essa é a batalha da nossa geração, porque isso está presente na Argentina, está presente no Brasil, está presente no Paraguai, está presente no Uruguai, está presente no conjunto dos países. A superação dessa herança nefasta das ditaduras que acabaram, mas essa herança segue vigente. E essa herança segue se reproduzindo, se desenvolvendo, gerando herancinhas novas, novas formas de exercer a dominação política, né? Exercer a opressão e a exploração de maneiras cada vez mais sofisticadas. Né? Enfim, então eu acho que esse texto e esse percurso que a coleção Subglobal, que é essa coleção da editora, para o Clube do Livro, mas os não assinantes têm à disposição o mês seguinte para compra e estudo e tudo mais, ela tem uma urgência entre nós, que somos militantes da causa da profunda transformação social. Então, se nós somos os militantes dessa causa, nós temos uma série de referências que nós temos que seguir conhecendo para aprender com os acertos e aprender com os erros, para que possamos cometer os erros novos da nossa geração e da nossa experiência. Então, para mim, essa coleção e os textos que nós conseguimos organizar nela e nos outros textos sobre o pensamento latino, né, nós temos livros da Marta Heineken, que são livros muito importantes de reflexão sobre o marxismo, do Álvaro Garcia Lineira, só citando dois publicados mais recentemente por nós, que também são a expressão desse pensamento marxista latino vivo, pulsante e profundamente criativo. Né? E nós temos que nos agarrar nesses clássicos nossos, né? Também cotejando com os clássicos do marxismo em geral, para produzir o marxismo das transformações do hoje no Brasil e no mundo. Então, acho que são esses temas que nos levam a ter um olhar mais atento para esse tipo de livro e para esses temas, né? Na editora, mas também que nós, enquanto leitores e também como militantes de causas dessa transformação, tenhamos condição de dar prosseguimento, continuidade e possamos superar, inclusive, essas experiências. Né? Sem aqui nenhuma idealização ou arrogância, mas esse é o desafio do nosso tempo e do futuro. Câmbio, Lia. Perfeito, Pagotto. Para a gente é uma felicidade poder contar com você como parceiro de organizador, de companheiro de live. E, enfim, você tem uma presença fundamental aqui nas nossas construções. E, bom, a gente termina por aqui. Quem chegou mais para o finalmente pode depois, assim que a gente terminar o vídeo, vai ter o comecinho aqui, então pode assistir. Quem quiser, manda para amigos, para todo mundo que conhece. E aí, ainda essa semana a gente vai ter o encontro, a gente conversa de acordo com os meses que vão andando, né? Conforme chegam, as pessoas vão lendo. Então, logo mais a gente também manda a divulgação para o debate que vai ter sobre o livro do Ho Chi Minh, que foi o nosso livro de outubro. Então, já aproveito para convidar todo mundo e agradecer mais uma vez. Pagotto, muito obrigada. Obrigada para todo mundo que passou, que esteve aqui com a gente e para todo mundo que vai nos assistir aí na sequência. Sigam aí com a gente no clube, tá bom? Muito obrigada. Valeu, Lia. Valeu. Obrigado, gente. Um abraço. Boa leitura.